Olá! Um erro comum de quem prepara documentos para atender segurança de alimentos, para atender legislação de boas práticas, ou para fazer a PPCC, ou para implementar uma norma de segurança de alimentos, é fazer procedimentos indiscriminadamente, um para cada assunto da norma, um ou para cada cláusula, para cada requisito numerado da norma, que trata de um determinado assunto. Então, para cada parágrafo da norma, vai lá e faz um procedimento novo. Vou dar dois exemplos aqui. Dentro do assunto de tratamento de não conformidades, é comum encontrar assim um procedimento solto, só para o produto não conforme, outro só para as correções desse produto não conforme, outro só para as ações corretivas, outro ainda só para o atendimento ao cliente, quando o cliente reclama, ou o serviço de atendimento ao consumidor, o SAC. Sendo que tudo isso deveria estar em um único procedimento de tratamento de não conformidades. Outro exemplo do grande assunto de recursos humanos. É comum encontrar um procedimento isolado de integração de funcionários, um isolado de higienização de mãos, outro isolado de gestão de uniformes e outro de treinamento do pessoal, sendo que todos esses são aspectos de um mesmo planejamento gerencial de recursos humanos. Então, deveriam todos estar em um único procedimento de recursos humanos. Pior ainda, quando acontece de esses procedimentos terem assim uma estrutura numérica burocrática. Por exemplo, começando com um descritivo de objetivo, uma lista de referências, um campo de aplicação, uma lista de definições. Muitas vezes esses são repetidos de procedimento em procedimento, então fica aquele catatal de informações que mais parece uma tese acadêmica. Só então vai chegar na descrição ou naquilo que tem que ser feito. E ainda continua, às vezes, colocando lá um monitoramento que tem que ser feito, uma verificação, as correções que se tenta prever, que muitas vezes são meros ajustes de processo e não são, não são desvios de processo, não são não conformidades, ações corretivas, a aprovação, quem aprovou, quem elaborou o documento. Ufa, meu Deus do céu, não me admira que a direção não queira nem saber, que seja difícil de ler, difícil de entender e, portanto, difícil de operar e vira um negócio inchado, né? E não me admira que, assim, tenha tanto problema com a documentação. Uma maneira, assim, fácil de tirar uma conclusão sobre o estágio de implementação e sobre o nível de conhecimento do sistema de gestão é avaliando os documentos, certo? Então, qual é o correto? O correto é partir, então, do macrofluxo da empresa. Procura entender como uma determinada empresa funciona. Procura fazer um macrofluxo com início, meio e fim. Os processos mais ou menos, o macrofluxo mais ou menos é o mesmo, ele tem mais ou menos o mesmo traçado de uma organização para outra. De um modo geral, se começa com marketing que ouve o mercado, que pesquisa o mercado, que entende os processos de troca, entende o que o mercado quer, o comercial que ouve o cliente, o que vamos produzir para determinado mercado, a aquisição que diz o que precisa comprar ou que qualidade o fornecedor tem, a produção que diz como são os seus recursos, como é a sua tecnologia, o que é permitido ou possível de realizar ou não, o recurso humanos que diz se tem pessoas treinadas ou não, se tem pessoas com determinadas qualificações ou não, a logística, e vários outros processos. Então tem um início, meio e fim e uma visão de fluxo. Entende esse macrofluxo, desenha esse macrofluxo e a partir dele vão começar a surgir os processos que vão existir em uma determinada organização. Os processos são compostos eventualmente também de subprocessos. E aí então que vai surgir os documentos tá? Os procedimentos são os documentos de planejamento desses processos. Um processo pode ter, como eu acabei de falar, algum subprocesso e cada processo vai ter o seu procedimento, seu documento, mas um processo pode ter mais que um procedimento também. Quando o assunto é mais elaborado ou a organização é maior,
às vezes pode ser que um determinado processo seja desdobrado em mais que um procedimento, que é o documento, que descreve o processo. Pois bem, cada organização ela vai ter o seu conjunto de processos. Então, uma vez conhecido esse conjunto de processos, então o correto é, sempre que precisar implementar um requisito novo, quer seja de uma norma, de um cliente, de uma legislação ou da própria organização, então você vai lá e identifica em qual processo o tal requisito pertence, a qual ele está ligado, qual é o assunto que tem mais afinidade com ele. E aí você vai decidir aonde você vai incluir. Você vai incluir aonde ele for pertinente, ou seja, onde ele for pertencente. Não vai sair fazendo procedimento aí para tudo, documento para tudo que é requisito, certo? E qual é a causa desse sintoma que a gente vê nas organizações? A causa é quem está fazendo a engenharia dos documentos, a engenharia do planejamento todo do sistema de gestão, não entender o que é uma abordagem de processo, certo? Então, procura entender o mais rápido possível o que significa abordagem de processo e você vai resolver sua vida. A qualidade dos seus documentos vai ser muito melhor, você só vai ter vantagem aqui porque o pessoal vai entender o que você está mandando fazer, você vai ser objetivo, enxuto, vai fazer as coisas de modo mais simples e tudo mais enxuto, mais simples, é mais inteligente, é mais fácil de entender, mais fácil de aplicar, mais fácil de operar, de treinar as pessoas, de auditar e de fiscalizar, certo? Eu tenho vídeos aqui no canal que já fiz falando sobre a abordagem de processo, sobre os documentos, dá uma olhada, tem playlist de informação documentada, dá uma olhada nisso, eu vou deixar aqui um link para um vídeo sobre o que é abordagem de processo, e vou deixar link aqui para playlist para você dar uma boa olhada por lá. Eu sou a Silvia Berenguer, sou especialista em engenharia de segurança de alimentos. Deixa aqui teu like, isso me ajuda muito. Se você não me conhece, te inscreve agora no meu canal. E se você quiser saber mais sobre os erros mais comuns de documentação, me deixa aqui nos comentários sobre o que você quer saber e eu posso falar mais sobre isso. Um beijo, até o próximo vídeo.